Uma das dúvidas, né, que fica é como garantir a execução e o resultado no planejamento estratégico. Então, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a questão do planejamento estratégico, nós temos que visitar rapidamente qual é o conceito de planejamento. Mas eu poderia dizer para vocês que planejar é um conjunto, é o processo, um conjunto de atividades que, a partir delas, a gente constrói o futuro baseado no ambiente atual e que envolve uma proatividade das empresas, mas isso é muito conceitual. O que eu vou dizer para vocês, simplificando, é que planejar nada mais é do que pensar no amanhã hoje. Então, esse é o conceito fácil, prático do que é planejar. Porém, nós temos uma diferença que está acontecendo no mundo dos negócios agora, que é planejar não é simplesmente pensar no amanhã hoje, tem um novo desafio, que é a busca pelo novo paradigma. Por quê? Hoje o mundo dos negócios ele está muito mudado, né? E as empresas não podem mais seguir com os paradigmas anteriores. Agora, qual será o próximo? O que nós precisamos planejar? Por isso que o desafio não é mais só pensar no hoje e amanhã, né? No amanhã hoje, é também buscar esse novo paradigma. E aí, quando a gente fala na questão estratégica, nós temos que pensar um pouco sobre o que era verdade até bem pouco tempo e que agora se tornou um mito. Por esse motivo, a gente vai iniciar falando dessa questão da estratégia e os paradigmas antigos que acabaram virando mitos. Um deles é: eu tenho uma estratégia de pioneirismo, eu sou pioneiro. O outro paradigma, nossa, eu tenho a maior fábrica de toda a concorrência, a minha fábrica é a maior e a melhor. E aí, outro paradigma da estratégia, eu tenho presença nacional. Então, eu atuo no Brasil todo, por isso a minha estratégia é diferenciada. Porém, isso tudo se transformou em mitos. Por quê? Temos o exemplo da Kodak, que também foi pioneira, e vocês conhecem muito bem a história dela, não preciso contar. Ela acabou ficando nos louros do passado, investiu muito ainda no modelo antigo, né? Filmes de rolo e cabines no mundo inteiro. Eu lembro que a gente viajou para o México em 94 e a Kodak estava lançando cabines para revelar os filmes em 1 hora. Eu já achava ótimo. Só que revelar filme não era mais o caminho. E eles investiram muito dinheiro em fazer essas cabines no mundo inteiro, né? Sendo que a Kodak já tinha a câmera digital muito antes de surgir com outras marcas. A outra questão da maior fábrica. Ok, e a Nike, que não tem nenhuma fábrica, ela produz todos os seus produtos em fábricas terceirizadas, em prestadores de serviço. Óbvio que a marca é dela, a modelagem é dela, mas ela não tem fábrica. E a outra questão da presença nacional, não sei se vocês lembram da Volkswagen que dizia: nós somos presentes em todo o Brasil. Só que hoje, agora eu olhei a posição ainda desse ano, agora atualizada em setembro, o líder nacional de vendas é a Fiat. Então, qual será o novo paradigma que as nossas empresas vão buscar? E aí também tem mitos e verdades do planejamento estratégico, né? Que a gente acaba conversando sobre isso, mas não para pensar. Então, primeiro mito do planejamento estratégico, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar: planejar é para empresas grandes. Isso não é verdade. Planejar, não importa se é uma empresa de um funcionário, eu SA, né? Pode ser até um planejamento individual. Nós conseguimos fazer planejamento, inclusive para uma pessoa, para o eu SA. E para as empresas pequenas é possível sim, só que muda alguma coisa.
o método ele tem que ser mais ágil e ele tem que ser muito simplificado. Eu lembro aqui que o primeiro planejamento estratégico, quando eu comecei a ser consultora, eu ainda não era consultora de planejamento, o dono de uma empresa aqui da nossa região me chamou e disse assim, vem cá que eu vou abrir a gaveta e te mostrar o meu planejamento estratégico. Ele tinha um molho de chaves, né? E dizem que quanto mais chaves, mais a pessoa tem posse. Tinha um molho de chaves, abriu a gaveta e me mostrou uma pasta de 400 páginas. Ele disse assim, essas 400 páginas aqui consta o planejamento da minha empresa para 5 anos. Eu e o consultor fizemos, eu nunca mais esqueci disso. Esse método de fazer um planejamento, primeiro só o consultor e o dono também não é o caso, né? Mas esse método de ter 400 páginas, planejamentos engessados, imagino que na época não tinha tanta facilidade de atualização, não é o caminho para uma empresa menor. Outro mito é, na prática o planejamento é outro. Vários me dizem, temos um planejamento estratégico, mas ele só está no papel. Na prática a gente está executando outras estratégias. Bom, se isso é verdade, então a saída é a rotina deve atualizar os planos. Não entendam que o operacional se transforma em estratégico. O que acontece é que as empresas mudam. E no mundo de hoje, né, no contexto do mercado em que nós estamos vivendo, essa rotina muda constantemente. Por esse motivo, também temos que alterar o planejamento, se for o caso. Se deixar uma coisa no papel ou no computador e outra na prática, então não digam que tem planejamento estratégico. Outro mito, a execução do planejado é o problema. Erramos na execução. O planejamento é maravilhoso, mas na execução a gente erra. Então, a verdade é, sem acompanhamento, sem execução. Podemos ter um pequeno benefício fazendo planejamento sem acompanhamento, porém, falhamos muito na execução. Aqui já é o primeiro ponto do título dessa nossa conversa de hoje. E aí, nesse contexto todo de mudanças do ambiente, dos negócios e dos mercados, também temos algumas mudanças no modelo de planejamento estratégico. Então, nos últimos 10 anos, o que eu tenho acompanhado, né? Já trabalho há mais de 20 com planejamento, o que mudou no planejamento estratégico? A mudança principal é que, se não fizermos uma definição de cenários muito boa, de nada adianta traçar estratégias. Hoje, nós temos que olhar as evidências que estão acontecendo, que nós estamos vendo, que está sendo publicado, que o mercado está mostrando, ou que os nossos clientes estão exigindo. A partir dessas evidências de hoje, quais serão as tendências de futuro? E aqui sim, projetar cenários para 3, 5 anos na frente, porque o planejamento ele tem que ser estratégico. Eu defendo que ele tenha que ser 3, 5 anos na frente, certo? Por esse motivo, a importância maior que ganhou a definição de cenários. E não adianta eu olhar o cenário quando eu faço o planejamento e depois nunca mais olhar para ver o que está acontecendo. Eu preciso olhar o que está acontecendo a partir das evidências e continuar me atualizando nessas evidências para ver se muda alguma coisa no negócio. O que seria um cenário? Bom, aqui eu trouxe uma evidência, né? Robô humanoide da Tesla é anunciado por Elon Musk. Essa notícia é de 3/9 na Forbes, tá? Então, o robô humanoide, eu trabalho com fabricação de peças automotivas. Não vai ter nada a ver com robô humanoide. Será que não? Eu trabalho com eventos corporativos. Será que não vai mudar alguma coisa? Qualquer negócio tem que questionar qualquer evidência se isso pode afetar ou não. Aqui tem a Disney, robôs em parques temáticos, já está testando robôs para fazer os atendimentos em parque temático. E aqui é o nosso cão robô, né? O Spot. Esse cara guarda a louça lavada, pega a roupa suja, abre portas,
coloca copos na pia, traz chinelos e ainda planta flores. Imagine um cão robô, né? Entre aspas, a gente tem um cão de estimação que faz tudo isso para nós. Essas mudanças, bom, vai mudar o que na minha empresa? Será que eu tenho uma empresa de utilidades domésticas? Muda utilidades domésticas? Muda alguma coisa na minha estratégia? Para pensar. E aqui, olha, eu trouxe essa notícia de 2016, que já estava apontando mudanças na questão da logística, nos estoques, nos almoxarifados. Esse Lowe's, né, é uma empresa nos Estados Unidos, eles usam robô para ajudar os clientes a localizarem produtos na loja. É material de construção e os robôs auxiliam. E também esses robôs, enquanto não estão ajudando clientes, eles fazem o inventário da loja. Poxa, se em 2016 já se fazia isso, o que será que muda nos nossos negócios? Muita coisa. Quando a gente fala em mudança também no planejamento, tem uma mudança que é determinante para o sucesso do planejamento. Primeiro, quais são os 3 pilares obrigatórios para qualquer planejamento estratégico? Pessoas, tecnologia e, óbvio, né, clientes. Mas clientes não só resolvendo seus problemas, entendendo o seu ciclo de compra, a jornada do cliente, mas também agregando experiência para o cliente. Essa é a nova... mas eu vendo máquinas industriais. Não importa, a experiência do cliente ao adquirir a minha máquina, ela tem que ser positiva. Caso contrário, eu não vou converter futuras vendas. Tá? Então, pessoas, eu vou falar mais em pessoas, tecnologia, a gente já falou um pouquinho na tecnologia, como está mudando, e clientes, né? Bom, outra mudança bem forte é os objetivos. Eu lembro que logo no início, 10 anos atrás, a gente trabalhava muito com um planejamento estratégico com 5 ou 6 focos de objetivo. Tá? Tinha lá participação de mercado, qualidade, produtividade, uma série de outros fatores. Agora, os principais objetivos, eles envolvem, óbvio, crescimento, rentabilidade, porque mesmo que seja uma empresa filantrópica, ela precisa sobreviver, mesmo que seja uma empresa do terceiro setor, então nós temos que pensar em rentabilidade em qualquer negócio. Crescimento, porque eu não consigo ficar sem crescer muitos anos. Eu até posso definir como meta, a minha prioridade é lucro por alguns anos, e eu vou deixar como segundo momento o crescimento. Posso, mas não por muito tempo, porque alguém ganha, né? Alguém ganha o meu mercado. Agora, o que mudou muito é essa que está em laranja, inovação. Obrigatoriamente, todas as empresas, não importa o tamanho, não importa se é a empresa você S.A., se é a empresa gigante de 2.000 funcionários, inovação é determinante para qualquer negócio. Inovação de produtos, inovação de processos, enfim. Inovar é um objetivo obrigatório para qualquer organização. E aí eu ouço algumas frases do tipo: o planejamento não entrega resultados. Por que será que o planejamento não entrega resultados? E aí, pensando sobre isso, eu tinha muitas ideias para dar para vocês, mas eu separei algumas, né? Como a gente tem um tempo limitado, eu separei algumas ideias e aí a gente vai ver quais são. Bom, onde estaria o erro? Por que o planejamento pode não entregar resultados? As práticas adotadas não reforçam a estratégia. O que é isso? Bom, eu tenho uma estratégia de agilidade na entrega. Em que eu tenho que ser bom? Logística. Então, as minhas práticas, as melhores práticas da minha empresa, têm que reforçar a estratégia. Se eu não tiver uma eficácia interna, os elos da minha corrente vão se soltar e eu não vou conseguir reforçar a minha estratégia. Portanto, um erro pode ser: eu estou com uma estratégia, as minhas práticas internas não estão reforçando essa estratégia.
O outro ponto é que a vantagem competitiva pode ser muito fácil de copiar. O que é isso? A minha vantagem competitiva é qualidade. Qualidade, eu vou dizer que na maioria dos casos não é vantagem competitiva, porque eu com dinheiro, com alguns investimentos, eu consigo copiar. Agora, gerar experiência no cliente, ter um atendimento diferenciado, envolve tempo, envolve expertise, envolve muita questão, características e competências que é difícil de copiar. Para copiar, eu teria que copiar toda a empresa e fica difícil. Então, pode ser que o meu planejamento não entrega resultado porque a minha vantagem competitiva é fraca, é frágil. Planejamento é mais operacional do que estratégico, isso acontece. Aí eu vou me preocupar com a portaria. Identificar todas as pessoas que entram na empresa e colar aquela etiquetinha lá de hospital, né? Isso é prioridade? Talvez não. Por que eu não invisto em, por exemplo, incluir um projeto estratégico na área digital que faça o cliente me encontrar com um clique? Isso sim é estratégico. Vai levar tempo? Vai. Mas será que isso não é que vai realmente alavancar e garantir meu futuro? Então, eu preciso pensar muito mais em projetos estratégicos. E ainda eu disse que eu tinha vários, né, motivos por que o planejamento não entrega resultados, mas um outro o planejamento é desacreditado pela equipe. Muitas vezes o dono da empresa diz assim, nós vamos crescer 40% ano que vem. Tá, mas com base em quê? Com quais as estratégias? Vai ter lançamento de produto? Vamos fazer expansão de mercado? O que vai ser feito? É 40 e eu quero 40. Bom, tem que ser desafiante? Tem. Eu não acredito em objetivos, vamos crescer a inflação. Não, para mim não é objetivo. Agora, tem que ser acreditado, a equipe tem que estar junto. Então, isso pode ser mais um problema do planejamento não entregar. E agora, pessoal, a gente vai chegar na cereja do bolo, né? Que é o título do nosso desafio de hoje. Como garantir que a execução seja bem feita e que eu entregue esse resultado no planejamento? Então, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, repensar a nossa cadeia de agregação de valor. Quem fez administração, a gente estudou a cadeia de agregação de valor tradicional, né? Eu boto um ativo, né? Prédios, agrego máquinas, insumos, matérias-primas, oferto um produto, escolho um canal e entrego para o cliente. Inverta a cadeia de agregação de valor. Qual é o gabarito de cliente? Que canal eu tenho que usar para esse cliente? Será que ele prefere e-commerce? Será que ele prefere que eu tenha uma entrega na porta da casa dele? Será que ele prefere que eu tenha distribuidores no Brasil inteiro? Será? Aí eu crio o canal. E o produto? Será que meu produto atende o gabarito do cliente? Atende, ok. O produto é a oferta, né? Que tipo de insumos e matérias-primas eu devo agregar no meu produto e que realmente faz a diferença para o cliente? Pode ser que eu esteja gastando mais do que eu deveria e não agregando. E no final, olhar os ativos. Quantos de nós fazemos isso? Eu acho que a maioria botou a mão na cabeça aqui, né? E ainda, outra forma, né, de a gente acertar, de ter resultado no planejamento. Inteligência competitiva. Essa palavra parece difícil, mas ela não é. Inteligência competitiva é usar informações que nós temos internamente e externamente da empresa para tomada de decisão. Sem essas informações, olhando o cenário de hipercompetitividade dos mercados, né, quem são os concorrentes, os players, como é que eles atuam, eu preciso, e aí vocês vão lembrar desse movimento, né? É cruzar os dados. Eu vejo que a maior parte das empresas tem dificuldade, e até profissionais, pessoal, de fazer cruzamento de informações. Bom, se eu peguei essa informação de mercado e tenho essa informação interna,
e vendi tal produto, por que que eu deixei de vender tal produto, por que que eu estou atuando na região sul só e não estou no sudeste, e fazer cruzamento de informações, a partir daí eu consigo ter resultados positivos no planejamento. Tem uma disciplina que eu dou na universidade que é inteligência competitiva. A gente fica durante 6 encontros, às vezes 4 encontros, falando só sobre isso. E eu vejo, não só nas empresas, mas também nos estudantes, que existe uma dificuldade muito grande de parar e olhar números. Nós precisamos, não é só números, informações colhidas externamente e, às vezes, informações que a gente julga que não são relevantes e elas são importantes para o nosso negócio. Depois também, outro ponto importante para garantir a execução e os resultados. A base tem que ser um mindset de transformação agile. O que é isso? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar que competências organizacionais chave eu devo desenvolver na minha organização para que ela não tenha mais um mindset básico, que ela tenha um mindset de transformação. A partir daí, pessoal, muda o diagnóstico estratégico, ele não é mais aquele diagnóstico, diga quais são os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Não, ele é um diagnóstico que mostre um mapa de contexto do que eu preciso. A partir daí, eu encontro o que eu preciso melhorar e desenvolvo, sim, ações e soluções para isso. Então, muda um pouco aquela questão da análise SWOT, simplesmente tirada daqui, né? Aí vem todas as reclamações que a gente sabe, salário baixo, aquelas questões mais básicas, né? E quando a gente faz o diagnóstico do mapa de contexto, não. OKRs, né? O roadmaps, as squads para solucionar os problemas, enfim, a gente tem que buscar um novo modelo de planejamento. E agora, como fazer com que a execução aconteça? Que eu não erre na execução. Primeiro ponto, pessoas no centro do negócio, ampla participação. Nós temos que olhar, eu disse que eu ia falar em pessoas, né? Por mais que a gente compre máquinas, que a gente tenha melhores tecnologias, se eu não tiver pessoas, eu posso comprar melhor máquina, melhor tecnologia. As pessoas têm que ser envolvidas 100% do tempo no planejamento estratégico. Ah, mas como tu faz uma empresa gigante? Uma empresa grande de 650 funcionários, por exemplo, que é um cliente que a gente atende também. Existem formas de fazer esse diagnóstico, não consultando só os gestores. Eles também têm tarefas para consultar os seus subordinados e trazer essa participação. Depois, quando a gente definir as estratégias das ações, retornar para esses funcionários e dizer o que resultou. Eles se sentem participativos. Além disso, tem a parte da visão, propósito, visão, missão e valores, né? Isso também é estratégia, isso também tem que ser com a participação, tanto a definição como depois o retorno de 100%. Outro ponto para a execução, revisões sistemáticas, trimestrais, mensais, e aqui não é simplesmente acompanhar o planejamento, revisar. Será que essa meta que eu coloquei está muito ousada? Será que a minha estratégia, como eu disse que está mudando muito e os cenários são bastante diversos, será que eu não tenho que mudar a minha estratégia? Aconteceu alguma coisa no mercado, eu preciso mudar. Outra questão é dar autonomia. Não adianta a diretoria, a gerência, exigir cada passo que a pessoa dá. Bom, tu tem que fazer esse projeto estratégico para nós. Mas assim, ó, cada passo que tu der, venha falar comigo. Não, é autonomia com análises e acompanhamento pontual. Definir onde e não o como e o quê. Porque se eu fizer essa definição, então faz tu o trabalho, né? Como tem uma frase que diz, né? Você contrata os melhores funcionários para não delegar. Então, é isso. E a outra questão que também mata a execução é quando o PLR não é alinhado com a estratégia.
Portanto, alinhar o PLR com a estratégia é indispensável. Tá? A meta que nós vamos pagar o PLR em cima do crescimento que a gente definiu, da estratégia que a gente definiu para crescer, da rentabilidade e da estratégia para ser rentável. Se isso está ok, então é um resultado que grande chance de acontecer. Segredo em grandes empresas, priorizar poucas ações e consistentes. Não adianta ter milhões de ações para acompanhar. Experiência. Por mais que o Score Plus seja ótimo para fazer o acompanhamento, não funciona. Portanto, prioridade. Prioridade aqui é o segredo, ok? E aí, para fechar, eu tenho que fazer o seguinte. Sabe aquela inércia quando tu está no ônibus e está te segurando, e aí o ônibus para e ele te joga para frente? Bom, essa inércia, se eu só fizer o planejamento e não acompanhar, eu já tenho um benefício na empresa, porque ao menos eu pensei no futuro dela. Porém, parou o movimento da inércia do ônibus, parou o resultado do planejamento. 50% do planejamento é executar e 50% é acompanhar e revisar. Por isso eu botei acompanhar, revisar, acompanhar, revisar, acompanhar, revisar. Certo? E aqui na direita tem comemorar as pequenas e as grandes vitórias. Porque às vezes a gente tem uma equipe, está colaborando com os resultados e nem muito obrigado a gente fala. Então, comemorar faz parte, sim, do planejamento. Tinha um cliente que a gente fazia, toda vez que atingia a meta, bife no arado, olha só. Então, é uma forma de comemorar que o pessoal ficava super motivado para isso, né? E aí, como nos preparamos, né? Indo agora para o finalmente. Tem aqui um slide que, se eu puder dizer para vocês, ó, guardem isso para que a gente possa mudar como líder, como gestor, como planejamento, enfim. Primeira coisa, como premissa, usar a inteligência coletiva. Uma pessoa sozinha tem uma ideia, 2 pessoas juntas têm 4, 5, uma constrói na ideia da outra. Mindset digital. Pessoal, transformação digital hoje tem que ser tema de qualquer estratégia, de qualquer negócio. Se nós não estamos pensando, precisamos pensar em transformação digital, que não é simplesmente digitalizar a empresa, envolve cultura, envolve pessoas, envolve clientes. Dá uma olhadinha, vocês já devem saber. Transformação digital é o caminho. E ESG também, ok, mas transformação digital é um ponto importante. Intuição exponencial, acreditar naquilo que a gente tem como... Temos dados, temos inteligência competitiva, mas usar a intuição também vai dar certo e acreditar no negócio e seguir. Inovação transdisciplinar. Olha, a inovação, ela precisa... Vocês sabem que a impressora 3D foi um menino no MIT com uma dessas reuniões transdisciplinares, onde se reuniam médicos, estudantes de odontologia, se reuniam pessoal da sociologia, da filosofia e também da engenharia. Nasceu a impressora 3D. E capacidade imaginativa. Se a gente não pensar, né, não tiver imaginação e criatividade, nós vamos ficar sempre no mesmo, né? Bom, eu tenho alguns livros aqui que eu vou sugerir para vocês, principalmente na questão estratégica. Tem esse de organizações exponenciais, se vocês já não leram, é algo que eu sugiro, né? Porque tem a ver com o novo modelo de estratégia, com os novos modelos de negócio, é da Singularity University, e diz como essas empresas exponenciais, Uber, Airbnb, conseguiram resultado. Então, ela nos traz várias contribuições. Os outros 2 são livros para quem gosta de ampliar um pouco o conhecimento, né? O Domênico De Masi, que eu amo, O Ócio Criativo, e O Jeito Harvard de Ser Feliz também, que é outro livro escrito em Harvard, nota 10. E ainda, eu vou parar mais nos de estratégia, né? Esse aqui da plataforma.
que também fala sobre a revolução da estratégia, como revolucionar e trabalhar em rede, como é o Airbnb, como é a Apple, né? Que um é fornecedor, mas ao mesmo tempo ele também é cliente, e ao mesmo tempo ele também contribui com a plataforma, etc. Dúvidas sobre execução? Está aqui, ó, execução premium. E os axiomas de Zurich também é um outro livro mais para... são 15 axiomas que dizem o que a gente deve fazer para, não é só para investimentos em negócio, né, mas para ter sucesso nas empresas. Tem um outro que é dobre os seus lucros e o Scrum, que é essas novas metodologias. Mas eu encerro dizendo o seguinte, eu sempre gosto de dar algumas bibliografias, depois a gente pode passar no chat ou de outra forma para vocês, né? Porque as bibliografias, elas enriquecem tudo que a gente disse. Eu tenho uma frase que para encerrar, que diz assim, a aventura pode ser louca, desde que os aventureiros sejam lúcidos, né? Essa frase não é minha, é de 1886, né? O autor, ele fala um pouquinho diferente, mas eu adoto ela há mais de 20 anos. A gente pode fazer a aventura que quiser, desde que a gente seja lúcido com as empresas. É isso. Tomar uma aguinha aqui, vou ouvir vocês agora. Muito aprendizado aí. Foram 40 minutos, mas parece que foram 2 horas. Coisa boa. Surgiu uma que pergunta. Tem muita informação. Ontem, quando eu estava preparando o material, eu disse, mas isso eu não vou conseguir falar, isso eu não vou conseguir falar, mas não adianta, não dá para falar tudo, né? E como eu sou falante, então, mais ainda. Precisaria de um dia inteiro, né, para falar sobre todos os tópicos que envolvem o processo de planejamento estratégico, que envolvem a execução, a obtenção de resultados, né? Então, 40 minutos é pouco tempo. Veio uma pergunta aqui no chat, eu achei bem interessante, da Amabile. Ela colocou o seguinte, que na empresa dela, eles possuem um grande desafio, que é alinhar todos os diretores para um mesmo crescimento futuro, né? Imagino que para um mesmo objetivo de crescimento futuro. Estamos em um cenário de empresa familiar com primeira e segunda geração na direção. Esse é um cenário bastante comum aqui na nossa região, né? Então, acredito que você já tenha se deparado com isso. Tem alguma dica aí que você possa dar para a Amabile? Sim, Amabile, muito obrigada pela pergunta. Então, nas empresas familiares, principalmente onde já tem gerações diferentes, a única saída é fazer um diagnóstico bem feito e um cenário de referência bem feito. Contra números, contra inteligência competitiva, não existe questionamento. Se nós conseguirmos o consenso por meio de informações que sejam acreditadas pelas pessoas que estão vendo, é a única saída para ter aderência de todos. Agora, todos têm que querer o planejamento estratégico, porque se tiver alguém assim, ó, um diretor quer, a família 1 quer o planejamento, a família 2 não quer, é mais difícil. Tem que mostrar o benefício para a família 2 que não quer, é um trabalho, etapa 1. Segundo, é fazer um belo diagnóstico, um levantamento de informações muito consistente, que contra informações consistentes não existe dúvida. E aí as pessoas acreditam no crescimento, acreditam no lucro, acreditam na inovação. Essa é a experiência que eu tenho. Espero ter ajudado. Vira um cabo de guerra, né? Isso aí. A Tairine mandou aqui agora também como envolver a equipe no processo de planejamento, como proceder com essa comunicação em todos os níveis. Essa é uma dúvida bastante comum também, né? Muitos diretores, gestores de empresa não querem abrir todas as informações. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, o levantamento, envolver todos no levantamento é algo bem tranquilo, porque a gente faz diagnósticos diferentes, pode fazer diagnósticos diferentes para cada nível que vai ser envolvido, né? Agora, a comunicação do retorno, ela tem que ser única, não pode ser comunicado para
coordenadores e não comunicar para todas as pessoas que foram envolvidas nos levantamentos. Então, nós temos que ter uma comunicação justa. Geralmente, a gente faz essas comunicações em reuniões onde todos participam. Óbvio que a gente não vai levar todos os detalhes da estratégia, até porque o que acontece? Os projetos estratégicos ficam só com a diretoria. E não pode ser diferente, porque se cair na mão da concorrência, mas tu não confia na gerência e coordenação? Não. Tem gerentes e coordenadores que participam daquele projeto estratégico. Mas eu não vou abrir num lugar de, sei lá, 300 pessoas, os principais projetos estratégicos, porque hoje tem o celular que dá para gravar, hoje tem o celular que dá para tirar fotografia, então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas os projetos estratégicos são 1, 2, 3 no máximo, né? Então a gente deve sim dar feedback, dar retorno, mas tem coisas estratégicas que não são divulgadas para todos os níveis mesmo, tá? Então não sei se consegui ajudar. Sim. Aproveitando o gancho, na semana passada eu conversei com uma pessoa que é especialista em metodologias ágeis, e aí a gente falou sobre OKRs, né, que é uma das metodologias que vem sendo utilizada agora para fazer planejamento estratégico. E ele me comentou o seguinte, que era muito difícil uma empresa conseguir passar pelo processo de transformação digital, né, que é um processo contínuo, sem se adequar a metodologias ágeis. E as metodologias ágeis, elas justamente promovem isso, de que tem que ser tudo muito transparente, todo mundo tem que saber tudo, é top-down, é bottom-up, é de um lado para o outro. Como é que você enxerga isso? Olha, eu digo o seguinte, eu concordo, tem que ser transparente, todo mundo participa, porém, existem estratégias que são discutidas e que dependem do futuro da organização. Essas estratégias, elas não podem sair de jeito nenhum se ficar na mão do concorrente. Agora, eu confio em todo mundo, até quando? Amanhã o funcionário sai da minha empresa. Tem a questão ética, mas eu posso construir, às vezes, os projetos estratégicos levam 2 a 3 anos para serem colocados em prática. E eu posso perder 2 anos de trabalho. Então, não é não confiar nas pessoas, tu vai dizer, tu é da velha guarda, tu é do século XX, não é isso. Eu ainda preservo algumas questões super estratégicas na mão da diretoria. Claro, se o planejamento ele não é nesse nível, né? Se ele não chega nessas questões tão estratégicas, 100% dá para abrir. Mas eu tenho clientes que são projetos muito sérios, que se cair na mão do mercado, até não é nem da concorrência, estraga o projeto, pode prejudicar o resultado, ok? Não sou contra as metodologias ágeis, ao contrário, eu falei nelas, né? Sim. Mas existe questões que a gente precisa preservar, na minha opinião. Posso estar errada, mas é o que eu penso na minha experiência, né? Ainda as pessoas não mudaram com essa cabeça toda, não. Sim. Mudar a mentalidade. Ter diferentes pontos de vista, né? Eu acho que tudo depende do modelo de negócio, do modelo de gestão, de administração da empresa, da cultura, né? Então, cada questão deve ser avaliada caso a caso, como a gente fala, né? E questões bem estratégicas, né, que eu tenho participado, a gente decide na diretoria. Isso aqui vai prejudicar o negócio, isso não vai, mas como eu disse, 1 ou 2 projetos somente. Sim. A Bruna, na verdade, perguntou aqui agora, e quando existem muitos projetos, cerca de 60, você acredita que tem como priorizar algo? Como fazer isso? Tá. Bom, a priorização, existe o GUT, existe matriz de priorização, existe cruzamento, né? Normalmente dá uma briga feia na hora de priorizar, tá? Eu admito que isso acontece, porque cada um quer defender os seus projetos. Mas 60 projetos não é possível. E o que se prioriza hoje, tá? Aqueles 3 pilares que eu falei: tecnologia, pessoas e cliente.
Desses 3, divide em 3 pilares, seleciona, primeiro pega os 60 e coloca todo mundo embaixo disso aqui. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é cliente, isso aqui é pessoas. Fica mais fácil, já dividi em 3, né? A partir daí, faz a seleção dentro daquele pilar. E a partir daí a gente consegue, sim, com uma metodologia ou com uma metodologia de priorização, ou GUT, né? Mas é discussão, não pode ser feito numa sala sozinho, uma pessoa decidindo. Tem que ser o comitê estratégico fazendo isso. E quem sabe depois ainda passar por mais uma discussão, dorme uma noite, pensa e depois vai. Mas não fica com 60 projetos, não. Um desafio aí para ti, Bruna. A Amabile também perguntou aqui agora sobre indicadores. Quais os indicadores estratégicos para pagamento de PLR que são mais indicados para os primeiros anos da remuneração variável? Bom, depende muito, né, da empresa, ok, mas vamos lá. Dificilmente a gente foge de indicadores de crescimento, rentabilidade e inovação, tá? Eu sempre busco aqueles 3 pilares que eu falei lá no início, são também 3, né, temas para objetivos que nós deveríamos colocar. Ah, mas é o primeiro ano de remuneração variável. Bom, aí tem que ver a complexidade também, se a empresa não tem ainda a cultura de olhar números, né? Porque às vezes já aconteceu, e não uma única vez, do pessoal dizer assim, tá, mas se a empresa tem todo esse lucro, por que eles não me dão aumento de salário? Então, depende da empresa também, para saber se a gente vai divulgar rentabilidade, se a gente vai divulgar no primeiro, né, movimento de PLR. Tá? Mas normalmente fica em cima desses 3 temas: crescimento, rentabilidade e inovação, que não vai errar. Tá? A inovação é difícil achar indicadores, mas depende da empresa, depende da consistência da estratégia. O indicador de inovação ele sai muito fácil, a gente consegue encontrar. E também mesclar com alguns indicadores operacionais, porque é interessante ter indicadores operacionais, porque eles suportam a estratégia. Se nós falarmos somente em indicadores bem estratégicos, né, de crescimento, de lucro, de participação de mercado, fica vago para eles, para a equipe operacional. Sim. A Renata perguntou aqui como se forma um comitê estratégico, né? Quem seriam as pessoas que deveriam ser envolvidas, incluídas nesse comitê estratégico? Então, vamos lá. Um representante de cada área, vamos começar de baixo para cima, tá? Um representante de cada área. RH, gestão de pessoas, engenharia, estou falando de uma fábrica, né, industrial, que é mais complexo. RH, industrial, engenharia, produção, engenharia, o pessoal de TI, o pessoal de compras, o pessoal de logística, não sei onde é que está, né? Estoque, enfim, logística. Depende muito do tipo de negócio, mas nós precisamos colocar administrativo financeiro na sala também. E aí, mas eu vou botar, porque acontece esse dilema. Se eu colocar todos os meus coordenadores, eu vou ter muita gente. Eu vou ter 35 pessoas no meu comitê estratégico. Mas o comitê estratégico ele não é formado por hierarquia. Ele é formado por áreas de responsabilidade. Então, eu posso não ter um coordenador na área, mas ter um gerente ou ter um diretor. Então, a primeira coisa a fazer é dizer, listar as áreas da minha empresa. E aí ver quem seriam os representantes. Cuidado com colocar somente quem tem hierarquia, porque às vezes a gente tem uma pessoa que tem não tem cargo hierárquico, está numa função bem estratégica. Bom, mas o diretor responde, ok. Então, o diretor tem que saber que ele está respondendo por aquela área que não tem chefia no caso. Então, normalmente a gente monta, né, para resumir para ti, a gente monta assim,
Comitê executivo, que é formado só pela alta administração, CEO e diretores, comitê executivo. Comitê estratégico, que é formado pela gerência, desde que tenha um gerente em cada área, tá? Ou gerência e coordenação, certo? Por áreas. Comitê executivo, comitê estratégico. E nós temos mais um comitê que seria a equipe de projeto, que vai nos ajudar a fazer todos os levantamentos. Então, eles também se sentem participativos. Nós vamos ter 3 níveis. Vocês podem envolver bem mais gente. E, claro, cada um desses que estão na equipe de projeto vão nos ajudar a levantar com o restante da fábrica que não tem cargo nenhum, com os analistas, com os auxiliares de produção e tal. Então, basicamente, são esses 3 níveis. Tá? Executivo, comitê estratégico e a equipe de projeto. Nas reuniões de planejamento estratégico, a gente reúne o comitê executivo mais o comitê estratégico. Algumas decisões são tomadas no executivo. Não é decisões, é diretrizes. Algumas diretrizes são definidas somente pelo CEO e a alta administração. Sim. Deixa eu ver aqui o que mais que tivemos de pergunta. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Essa é minha. Você comentou lá no início, né, na sua apresentação, que você tem muito conhecimento e até se especializa, né, é especializada quando o assunto é governança corporativa. E um dos temas que vem ganhando pauta aí nos conselhos administrativos é o ESG, que tem total relação, acredito eu, com governança corporativa. Qual você entende que seria o papel do planejamento estratégico na adequação das empresas aos conceitos de ESG? Bom, tem empresas que eu faço parte do conselho de administração e também colaboro em algumas questões do planejamento estratégico. Obrigatoriamente tem que ser discutido o tema ESG, independente de ter conselho ou não, independente de ter governança corporativa. Temas obrigatórios em qualquer planejamento estratégico: ESG e transformação digital. Se não tem nada sobre isso, busquem material e falem. A empresa pode até dizer que não é prioridade nesse momento, mas em algum momento será. Ela pode lá nos 60, né, que a gente vai ter, não colocar como prioridade. Porém, a gente tem a obrigação, a equipe o escritório de planejamento estratégico, ele tem a obrigação de levar esses 2 temas, tá? Porque nos conselhos de administração, nos 5 que eu participo, ESG é prioridade. Sim, eu vi cada dia que passa, eu vejo mais matérias falando sobre isso, pesquisas demonstrando o quanto isso já é importante, mas, muito além disso, o quanto vai ser cada vez mais importante, né? Que a nova geração de consumidores está muito preocupada com questões que estão relacionadas aos conceitos de ESG, como sustentabilidade, né? Cada vez mais a gente busca se relacionar com empresas que estão alinhadas aos nossos valores e cada vez mais sustentabilidade é um dos valores das pessoas, né? Então, faz total sentido. Tem que pensar no ESG, né? O Environment, Social and Governance. São 3 coisas. Então, não é para fazer em um ano. Isso aqui sim é estratégia de longo prazo. Ou melhor, projeto estratégico de longo prazo. Porque as empresas acham que elas fazem uma doação de cesta básica. Eu doei agora na pandemia ABCD. Isso não é social. Esquece. Doar não é fazer. Eu separo meu lixo. Não é isso que que se exige no ESG. Então, é um projeto estratégico realmente, mas tem que ser prioridade, tá? Não dá para ser algo que a gente vai fazer assim, eu vou criar uma açãozinha. Não, é de médio e longo prazo, tá? ESG não é brincadeira.
Não é assim, não quero dizer que seja brincadeira, não é algo que se faça em um ano de planejamento estratégico, mas tem que levar o assunto. Sim. É a mesma coisa que transformação digital, não se muda a empresa 8 fatores, 8 itens num ano. É uma caminhada, uma jornada. Não dá para dizer de um dia para o outro que agora a gente é ESG, né? Isso. As empresas que nascem agora, elas já nascem no processo já nascem praticamente adequadas e vão se adequando a isso, né? Mas o ESG, ele não é só para grandes empresas, né? A gente tende a achar que esses conceitos estão muito ligados a grandes corporações, mas na verdade não, né? Porque todos nós, independente do tamanho, vamos precisar nos relacionar com consumidores que vão exigir mais de nós, né? Eu tenho olhado, lembra que eu mostrei lá o robô? Ah, esse robô não tem nada a ver comigo. ESG pode ter alguma coisa a ver comigo. Talvez eu não esteja percebendo no momento. Então, tem que ser empresas pequenas, médias e grandes que pensem, sim. Como eu falei, pode ser de médio e longo prazo, não precisa ser amanhã, mas é tema obrigatório. Que o cliente vai começar a exigir e nós vamos encontrar lá na frente alguns problemas se a gente não se preparar agora, né, com esse, porque é mudança de cultura, e mudança de cultura não é tão simples assim. Sim. A cultura também não é uma coisa que muda de um dia para o outro, né? É verdade, isso aí. Teve mais uma pergunta aqui no chat. A implantação de um planejamento estratégico, considerando o envolvimento de todos os níveis de gestão, tem normalmente que ser tratada a gestão da mudança para a garantia da performance e do sucesso ou não? Sim, é bem legal essa pergunta. Quem é que fez a pergunta? Foi o Valdir. Valdir. Sim, Valdir, eu vou responder que sem a gestão da mudança, normalmente a gente tem do nosso lado, quando se faz um planejamento estratégico, a equipe ou de gestão da mudança, se tiver equipe, ou a equipe de endomarketing, ou uma equipe da área do marketing ou da comunicação, ou seja, quem for, porque existe um plano que tem que ser feito, sim, para que ocorra a gestão da mudança. Se eu não for envolver toda a empresa, se eu fizer um processo mais simples, provavelmente vai ser mais simples, né? Mas numa empresa mais complexa, maior, um sistema complexo, que eu chamo, não precisa ser empresa grande, mas um sistema organizacional complexo, é ideal que se envolva a gestão da mudança, sim. Facilita muito. No antes, no durante e no depois. Como na implantação de um software. Bom, acredito que não tenham mais dúvidas, pessoal. Se quiserem mandar mais alguma coisa, minutos finais aí. Tem espaço para mais uma. Mas aproveitando o espaço, então quero agradecer a tua presença, Marta, a tua parceria, né, em realizar aí esse evento, empenho em montar esse material, né? Que eu imagino que não seja difícil a nível de conhecimento, porque tu conhece muito, esse é teu dia a dia, né? Mas tem que dedicar um tempo, então te agradeço por essa dedicação aí e por compartilhar teu conhecimento com a gente. Muito bem. Obrigada a todos, né, pela participação. Me coloco à disposição. Tem aí o meu Instagram, é Marta_Buffon. É muito fácil de achar. Também a gente tem, hoje no mundo digital, todo mundo está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Fique bem à vontade para me perguntar no LinkedIn, dúvidas e nos enviarem, a Camila pode ser o nosso contato, e fiquem à vontade porque o compartilhar conhecimento é que nos faz melhores, né? Não tenho todas as respostas, muita coisa é da teoria, sim, mas é também da expertise, né? Desses anos todos de consultoria que permitem afirmar algumas coisas que pode não ser 100% certo, mas que pode indicar um caminho para alguém aí. Contem comigo sempre, fico à vontade, fico à disposição para qualquer outro momento e colaboração, e posso dizer para vocês o seguinte: cada um é especialista na sua área.
Não se apavorem se tem muita informação, se tem que estudar muito, porque faz parte, né, daquilo para nós nos transformarmos em profissionais melhores. Nós temos muito conhecimento. Eu sei que cada livro que eu leio, eu digo que eu não sei nada, que eu ainda estou devendo. Então, ninguém se apavora, é o normal, a gente ter essa ânsia pelo conhecimento. Muito obrigada a todos.